Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo Diplomacia de Sonâmbulos, publicado no Diário do Comércio em 31 de maio de 2010. Pergunto-me se alguém, no nosso governo, tem alguma compreensão do pano de fundo religioso, místico e esotérico das manobras do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. A resposta é evidentemente não. A simples ideia de que, em política, a religião possa ser algo mais que um adorno ou disfarce publicitário é absolutamente inalcançável para os brucutus do Palácio do Planalto e para os galináceos engomados do Itamaraty. Toda vez que essa gente toma decisões em assuntos que pairam infinitamente acima de seus neurônios e arrastam o povo na direção de um destino que este compreende menos ainda, a liderança intelectual, política, empresarial e militar deste país deveria bater no peito e genuflexa, recitar: mea culpa, mea máxima culpa. O Brasil está se transformando num instrumento mais passivo, bocó e inconsequente de políticas internacionais desastrosas que, nas presentes condições, não podem sequer ser objeto de um debate público sério por absoluta falta de debatedores informados. A ideologia dominante no mundo moderno apregoa que a sociedade política é uma realidade autossubsistente, dentro da qual, e como parte subordinada da qual, existe um fenômeno chamado crenças, cujo exercício o Estado, conforme lhe dê na telha, protege ou reprime. Essa visão das coisas, hoje tida como dogma do senso comum, é diretamente contraditada pela realidade histórica. Não existe no universo um só Estado ou nação que não tenha surgido desde dentro das religiões como capítulo fugaz da história dos seus antagonismos internos e externos. O elemento durável e decisivo na história são as religiões, o Estado, a nação e, no fim das contas, tudo o que hoje se denomina política são apenas a espuma na superfície de uma corrente que se constitui, em essência, da história das religiões, tomado o termo num sentido amplo que abrange os movimentos ocultistas e esotéricos, incluindo os que se travestem de materialistas e agnósticos. O marxismo é o exemplo mais nítido. Leiam Marx and Satan, do pastor Richard Wurmbrand, e To Eliminate the Opiate, do rabino Marvin Antelman, e entenderão do que estou falando. Obscurecido pela ilusão da política, o predomínio absoluto do fator religioso na história mostrou uma vez mais sua força no instante em que o projeto de governo global, muito antes de se traduzir em medidas políticas concretas, teve de se constituir, já desde os anos 50, numa engenhoca espiritual que acabaria por tomar o nome de United Religions Initiative, cito uma vez mais Le Pen, Falls Down, The United Religions Initiative, Globalism and the Quest for a One World Religion, leitura obrigatória para quem quer que deseje entender o mundo de hoje. Mas, se as lideranças globalistas estão bem cientes desse fator, ele continua ignorado pela massa dos analistas políticos, comentaristas de mídia e formadores de opinião em geral, apegados, por força da sua formação universitária, ao mito do Estado leigo, como se a razão de ser deste último não fosse, precisamente, o advento final de algo como a United Religions Initiative, o único lugar do planeta onde a consciência do poder da religião como força modeladora da história está viva não só entre os intelectuais, como até entre a população em geral, é o Islã. Por isso é que milhões e milhões de muçulmanos têm um senso de participação consciente em planos estratégicos de longuíssima escala, em escala de séculos, para a instauração do Império Islâmico Mundial. Esse senso, aliado à completa invisibilidade dessa escala no horizonte histórico estreito dos políticos ocidentais, basta para explicar que o Islã tenha hoje a maior militância organizada que já se viu no mundo. Um poder avassalador a cuja marcha triunfante os países mais ricos e supostamente mais fortes não sabem nem podem oferecer senão uma resistência verbal perfeitamente inútil. Habituados a raciocinar em termos de poderes estatais, militares,
econômicos e burocráticos, os estrategistas do Ocidente perdem frequentemente de vista a unidade profunda do projeto islâmico ao longo do tempo, nublada, a seus olhos, por divergências momentâneas de interesses nacionais que, para eles, constituem a única realidade efetiva, e nisso refiro-me aos estrategistas das grandes potências, não a seus macaqueadores de segunda mão que hoje constituem as elites da diplomacia luliana. Estes não têm sequer a noção de que exista, para além dos lances do momento, um projeto islâmico de longo prazo, ao qual servem sem atinar com o sentido daquilo que fazem ou dizem. Movem-se na cena do mundo como sonâmbulos errando entre sombras, imitando o soneto célebre de Fernando Pessoa. Emissário de um rei desconhecido, eu cumpro informes instruções de além, e as bruscas frases que aos meus lábios vêm soam-me a um outro e anômalo sentido.